Então, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Ao MBA Data Science, Analytics e BI. Então, inicialmente, gostaria novamente de dar as boas-vindas a todos a essa aula magna, tá? E vamos falar um pouco do nosso grupo, né? O nosso grupo Ser Educacional, que ele é um grupo que hoje nós temos 10 marcas, tá? Em que essas 10 marcas estão espalhadas pelo Brasil. Eu creio que deve ter aqui alunos da UNAMA, da UNG, da Uninassal, Uninorte, Unifacmed do Juazeiro, Unabuco, deve estar alunos aqui de todo o Brasil espalhados aqui, concentrados nessa aula, que é um diferencial bastante legal da nossa pós, que a gente tem essa interação nacional, né? Bom, deixa eu me apresentar, né? Eu sou coordenador do MBA Data Science, Analytics e BI, tá? Meu nome é Pedro Araújo. Eu vou estar acompanhando vocês durante todo o curso de vocês, certo? Eu tenho a minha formação em engenharia eletrônica, depois fiz meu mestrado em engenharia de sistemas e hoje eu sou doutorando em engenharia da computação, tá? E estou como responsável pelo núcleo de pós-graduação em TI do Grupo Ser Educacional, tá bom? Bom, começando falando um pouco do grupo, né, como eu disse para vocês, atualmente nós somos um grupo que tem 10 marcas, mas a gente já, no começo, a gente era o quê? Era um curso preparatório, iniciou como um curso preparatório para concurso, lá no ano de 1994, certo? E aí foi começando com um curso preparatório para concurso, com o nome de Bureau Jurídico, em Recife, e aí o grupo foi crescendo, adquirindo várias marcas, sempre adquirindo novas marcas, um crescimento sempre sustentável, né? Visto que hoje a gente tem 10 marcas que compõem o grupo Ser Educacional, ok? Gostaria de dar aqui as boas-vindas, tá? Que eu vi aqui a professora Carla Colares, a professora Mônica, que também está aqui, que são professoras da nossa pós-graduação. A professora Mônica, coordenadora também da nossa pós-graduação, e a professora Carla Colares. Boa noite, professor Pedro. Boa noite aí a todos os alunos. É sempre uma alegria iniciar uma aula magna, ver aí alunos de todo o Brasil. Alguns já se apresentaram, o Lindenberg, eu estou falando aqui porque você não deve estar vendo o chat, mas ele está colocando aqui que realmente a pós-graduação amplia a ascensão de carreira, de salário. Excelente, Lindenberg. Tem o Edênio, que se apresentou, que é de Mossoró. Então, pessoal, vocês já podem ir se apresentando, dizendo a cidade que vocês moram. Daqui a pouco o professor Pedro faz a interação com todos vocês. Professor Pedro, ótima aula magna, excelente aí começo, né, de um curso aí vitorioso. Parabéns, parabéns a todos os alunos que estão inscritos nesse curso tão próspero e com um mercado tão ascendente, viu? É uma alegria. Agradeço a palavra, professora. Realmente a gente tem muito o que ganhar, a gente vai ter realmente uma experiência muito boa nesse curso, nesse MBA, que realmente tem tudo para alavancar a carreira de cada um que está aqui realizando esse curso, tá bom? E escutar a palestra do professor Álvaro Pinheiro. Tá? O professor Álvaro Pinheiro, ele me mandou um mini currículo, só que ele não tem como fazer um mini currículo, porque ele tem tanta experiência acadêmica e experiência de mercado tão grande que ele não tem como fazer um mini currículo, né? O professor Álvaro Pinheiro, ele é formado em engenharia de software, certo? Ele tem especialização em metodologia de desenvolvimento para engenharia de software, é mestre em engenharia de software, MBA em inteligência artificial aplicado a marketing, tá? E hoje ele é doutorando do curso de doutorado em engenharia da computação da Universidade de Pernambuco. Fora isso, ele tem uma experiência muito grande na questão de análise de dados e gestão organizacional, na qual hoje ele ocupa cargos como coordenador, são cargos, tá? Porque não é um cargo só. Ele é realmente bem gabaritado, a gente não tem um cargo só, tá?
Eu até anotei aqui para não poder esquecer, que é muito garro. Professor Álvaro, se eu esquecer, por favor, me relembre, tá? Mas ele é coordenador de sistemas, automação digital e inovação da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, diretor de Relações Institucionais da Associação de Servidores de Tecnologia da Informação do Estado de Pernambuco, membro do Grupo Técnico Nacional de Inteligência Artificial e analista em Gestão da Tecnologia de Informação e Comunicação da Agência de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado de Pernambuco. Professor Álvaro, eu vou tirar o meu compartilhamento de tela e o senhor fique à vontade para iniciar a sua palestra. Muito obrigado, professor Pedro. Pedro, obrigado pela apresentação. Conheço o Pedro lá do doutorado, nós pagamos algumas disciplinas juntos, né? E assim, é com muita satisfação que eu recebi esse convite, né, da instituição, do coordenador, o professor Pedro, para participar dessa honra, né, de palestrar na aula magna. Curso esse que eu não tenho dúvida é um curso que vão existir várias outras turmas, porque, como bem dito pelo professor Pedro, a temática do momento e a demanda do mercado é para isso, né? É BA, BI, isso tanto no setor público como no setor privado, mas até no setor privado, o setor público está começando a engrenar agora nessa necessidade de se inovar, né? Para atender não só a demanda da sociedade, mas também a interação entre os órgãos. A gente vai conversar um pouco nessa apresentação, que é uma apresentação curta. O objetivo aqui é mais contextualizá-los na excelente escolha que vocês fizeram desse curso, desse MBA, mostrando aqui com algumas citações que essa escolha de vocês foi muito assertiva. Aqui, a finalidade dessa apresentação, a gente conversou, eu e Pedro, e esse foi a temática que a gente seguiu nessa abordagem dessa aula magna. A importância da análise de dados na inovação da gestão organizacional. Traduzindo, é mostrar que essa escolha que vocês fizeram, como dito, é muito assertiva, né? Aqui me apresentando, o professor Pedro já me apresentou, então vou ser bem rápido aqui. Eu sou analista em gestão de tecnologia da informação, é um AGTIC. Eu sou do primeiro concurso da ATI, que é a Agência Estadual de Tecnologia da Informação. É um órgão que é responsável por fazer o fomento, a gestão da TI dentro do Estado de Pernambuco. Então, os seus servidores, que são estatutários, são distribuídos dentro dos vários órgãos, inclusive dentro da própria TI, para fazer a sua parte técnica. E nesses órgãos eles fazem o papel de coordenação da TI. No caso, eu sou lotado desde o concurso, sou do primeiro concurso, que é de 2006, eu fui chamado em 2007, e desde 2007 eu estou na Procuradoria-Geral do Estado. E lá eu faço a parte da coordenação de sistemas, automação digital e inovação. Antes era só coordenação de sistemas. De 2018 para cá, ela recebeu essa nova nomenclatura, né, CSI, o pessoal gosta de chamar de CSI, tá? Coordenação de Sistemas, Automação Digital e Inovação, que é justamente a busca da implementação da inteligência artificial e dos RPAs, né, da parte de automação, dentro da Procuradoria, para poder fazer essa interação com os órgãos dos Tribunais de Justiça, Secretaria da Fazenda, os órgãos que interagem com a Procuradoria. Para quem não sabe, então, a Procuradoria é um órgão do Estado que é como se fosse um escritório de advocacia, né? Os procuradores são os advogados do Estado. Então, eles defendem, eles analisam toda a documentação para ver se ela está legal, está dentro das normas jurídicas. Eu sou também o diretor de Relações Institucionais da Associação de Servidores de Tecnologia do Estado e sou membro do Grupo Técnico Nacional de Inteligência Artificial da Associação Brasileira das Entidades Estaduais de TI, as ATIs de todos os estados. Bom, o restante aí, Pedro já fez as apresentações. Então, vamos para
o que interessa, né, que é a importância da análise de dados na inovação da gestão organizacional. Então, como introdução, eu vou trazer aqui 3 citações. Sabe? A primeira é do Gartner. O que é que ele diz dos artigos? Até 2023, as tecnologias de gráficos facilitarão a contextualização rápida para a tomada de decisões em 30% das organizações em todo o mundo. Então, a pessoa está inserida no entendimento da tecnologia, de BI, BA, IA, IC, cada vez mais vai ser necessário. Porque o mercado, como eu digo, tanto público como o setor privado, o setor público como o setor privado, eles cada vez mais vão precisar do uso dessas tecnologias para atender às demandas. A outra é do falecido físico, astrofísico, Stephen Hawking. O que ele disse? Ele disse assim, ó, todos os aspectos das nossas vidas serão transformados pela inteligência artificial. E isso pode ser o maior evento na história da nossa civilização. Quando se fala em inovação, é inevitável se falar em inteligência artificial. Apesar de que, provavelmente, muitos de vocês já têm uma boa base, acredito que já chegaram aqui nessa especialização com muitos dos conceitos de inteligência artificial, inteligência computacional, business analytics, business intelligence, mas aqui vocês vão receber um conteúdo que vai mostrar que as tecnologias, quando a gente fala em inteligência artificial, muitas vezes ali não é inteligência artificial, é inteligência computacional que está sendo utilizada. Então, inteligência artificial fica como um nome que identifica a inovação. Então, isso é o que a gente vem colocando na utilização do termo IA. E a terceira citação que eu vou trazer é da revista do Harvard Business Review. A combinação de aprendizado de máquina, aprendizado profundo, processamento de linguagem natural e computação cognitiva mudará em breve a maneira como interagimos com os nossos ambientes. Na verdade, não mudará em breve. Eu até trocaria esse texto, está mudando, se já não mudou drasticamente toda a forma de interação. Basta dizer aqui, essa aula que está sendo utilizado todo um conjunto tecnológico, possibilitando essa interação, que cada vez mais vai ser comum, por vários fatores. O ensino EAD, ele se torna cada vez mais atuante dentro dessa formação do cidadão, devido a vários fatores, como dificuldade de deslocamento, tempo. Então, tudo isso favorece essa forma de democratização do aprendizado, do ensino. Além do trabalho home office, né, do teletrabalho, que toda essa tecnologia está disponibilizando, que, na verdade, ela já existia, mas não existia um fator motivador forte para a quebra de um paradigma, né, do trabalho presencial. E a pandemia, ela, de certa forma, ela permitiu o uso mais intensivo de todas essas tecnologias que estão à nossa disposição. E isso tudo para uma gestão orientada a dados. Então, o que é a gestão orientada a dados? Análise de negócio, negócios inteligentes, aprendizado estatístico, inteligência artificial, inteligência computacional, ciência de dados, transformação digital, Big Data, né? Isso aí não dá nem para traduzir, e mineração de dados. Esse conjunto é o que permite a gestão orientada a dados, ou a gestão orientada por dados. Eu arrisco dizer que, se você é uma pequena empresa, uma microempresa, você ainda pode até fazer uma gestão da forma tradicional, mas mesmo uma pequena empresa, hoje ela usa uma planilha eletrônica para, no mínimo, um Excel ou um equivalente para fazer esse controle
dos seus dados. Mas uma média para a grande organização, a grande empresa, não fazer uso de todo esse conjunto tecnológico, com certeza essa organização ela irá tender ao insucesso. Por quê? Pelos benefícios que nós vamos ver lá no final, que o uso da gestão orientada por dados fornece às organizações, às empresas. Então, o que é o Business Analytics, o BI? A gente pode dizer que o BI é a análise dos dados históricos. Mas esses dados são analisados para a construção de projeções, para planejar ações futuras, objetivando resolver problemas que ainda nem ocorreram. Então, entender a tecnologia que está inerente a esse conceito de BA vai permitir que você crie cenários futuros, predição, para resolver problemas que possam acontecer. Então, evitar esses problemas. Então, o BA é fundamental para as organizações. Da mesma forma que o BI. Porque o BI, ele também analisa os dados históricos. Para compreender o passado. A diferença está aí. Para fazer planejamento de ações para resolver os problemas que estão ocorrendo. Então, o conjunto de BI e BA é fundamental para que todas as organizações possam resolver os seus problemas atuais e evitar problemas futuros. Agora, eu posso até dizer a vocês que estudar as tecnologias é fácil, mas é preciso certos conceitos para que você possa, vamos dizer assim, ter efetividade naquele estudo que você está pretendendo obter. Então, o aprendizado estatístico é fundamental dentro desse contexto de gestão de dados, orientada por dados, porque é preciso você voltar ou relembrar ou conhecer conceitos que são fundamentais, como moda, mediana, média, outliers, desvio padrão. Todos esses conceitos são fundamentais para a interpretação dos dados, né? A tecnologia ela vai fornecer uma gama de informações visuais, mas que elas precisam ser interpretadas, né? Tipo, vocês podem se defrontar com um gráfico chamado boxplot, que num gráfico só você tem ali várias informações, né? Você tem mediana, tem média, tem outliers, tem o mínimo, tem o máximo. Então, assim, é necessário esse conhecimento estatístico para que se tenha esse bom aproveitamento de todas essas tecnologias que estão sendo apresentadas ou ofertadas e cada vez mais disponíveis. E aí vem inteligência artificial. Muitos vão, eu acredito até, eu digo isso porque isso foi um dos fatores motivadores para eu pivotear da área de engenharia de software para inteligência computacional, usando a palavra inteligência artificial. A inteligência artificial, na verdade, é um termo que ele é bem abrangente. Porém, se a gente for olhar academicamente, inteligência artificial ele é a parte, vamos dizer assim, mais antiga de todos esses conceitos de inovação, que começou lá com Alan Turing, na década de 40 para 50, lá de 1940 para 1950. Então, esse conceito, ele existe e ele acaba sendo muito genérico, mas se a gente for olhar academicamente, ele se restringe a todas as formas simbólicas. Por exemplo, o uso de árvores de decisão, aqui é um exemplo de uma árvore de decisão. O uso de sistemas especialistas. Então, essas técnicas, até estatísticas, sabe? Elas é o que nós chamamos de inteligência artificial, né? São as soluções simbólicas. Mas existe a inteligência computacional. A inteligência computacional é uma solução para problemas subsimbólica. Então, ela traz uma representação subsimbólica no sentido de que ela não traz uma forma de resolver problemas
intuitiva, como a inteligência artificial, através de um sistema especialista, através de uma árvore de decisão. Ela usa conceitos como redes neurais, inteligência de enxames, computação evolucionária. Então, essas abordagens, elas não são muito, vamos dizer assim, intuitivas. Então, isso é o que nós chamamos de recursos subsimbólicos, né? uma linguagem subsimbólica. E ela busca conhecer, no caso da gestão orientada por dados, o entendimento da situação e do contexto para melhorar a descoberta desses dados. E isso, todo esse conjunto, a gente pode generalizar dizendo que isso é a ciência de dados, né? Então, a ciência de dados é um conjunto de princípios que norteiam essa extração do conhecimento a partir dos dados. Então, se a gente for para a disciplina, por exemplo, em banco de dados, o objetivo da ciência de dados, do Data Science, é fornecer a sabedoria. Em que sentido? É aquele dado, que é a matéria-prima dessa sabedoria, ele precisa ser processado para gerar informação, e é através dessa informação que você vai obter o conhecimento necessário, o conhecimento desejado. E esse conhecimento vai permitir a boa tomada de decisão, que é a sabedoria que todo gestor quer ter, né? Então, ele não quer mais tomar decisões de forma intuitiva, usando o achômetro. Ele quer tomar decisões com base em conhecimento. Para ele ter esse conhecimento, ele precisa ter boa informação. E para ele ter boa informação, ele precisa ter bons dados. E utilizar as técnicas corretas para resolver os problemas que se mostram. Então, com o Data Science, você pode promover vantagens competitivas, identificar dados e métodos, extrair conhecimento e realizar a transformação digital. Dentro do setor público, essa é a palavra do momento, transformação digital. Na verdade, hoje já existe um novo termo que diferencia-se de transformação digital, que é chamado governo digital. Mas o que é a transformação digital? É o uso de tecnologias para facilitar a análise por parte dos tomadores de decisão, possibilitando trabalhar com essa imensa quantidade de dados. Quando eu falo imensa quantidade de dados, a palavra que com certeza chegou na cabeça de todos vocês foi Big Data. Podemos até dizer que essa possibilidade de fazer tudo isso que nós temos hoje, inteligência artificial, inteligência computacional, BA, BI, a transformação digital ou governo digital, se deve a essa grande quantidade de dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados, que estão disponíveis na nuvem. E isso nós só conseguimos por conta dessa engenharia de dados, que hoje permite se trabalhar com esse gigantesco, quando eu digo gigantesco, eu estou falando aí em iotabytes. Eu não estou falando em giga, nem em tera, nem em petabytes. Estou falando em iotabytes. Aí depois vocês façam um exercíciozinho, olhem a tabela de grandeza dos dados, para vocês visualizarem quanto significa iotabytes. Então, com o uso dessas tecnologias como Hadoop, MongoDB e tantas outras, podemos trabalhar com o que normalmente é expresso, né? Com 5 vezes esse grande volume de dados que são acessados com velocidade, com sua variedade, né? Que são dados estruturados, dados que têm formato como um banco de dados, não estruturados como um vídeo, uma imagem, um PDF, ou semi-estruturados como um XML, um HTML. A veracidade, né, porque é importante que esse dado ele tenha integridade, e valor, ele precisa agregar para aquela organização. Então, esses 5 Vs é o que representam
o Big Data, né? O Big Data, esse termo começou com 3 vezes, hoje são 5, já vi um artigo dizendo que são 7 vezes, né? Então, viralidade, tem outros vezes agora. Isso tudo permitindo fazer o quê? Mineração de dados. Então, o que é mineração de dados? É fazer a análise, buscando a montagem de cenários adequados para resolver um determinado problema. Então, a gente pode citar diversos problemas, né? Problema de classificação, você conhece o dado, você sabe rotular aquele dado, você quer que o teu algoritmo ele permita fazer a separação do joio do trigo. Eu vou trazer aqui exemplos do meu dia a dia, né? Como é procuradoria, parte jurídica. Por exemplo, separar devedor de sonegador, sabe? Então, se eu sei quais são as características de um devedor e sei quais são as características de um sonegador, eu vou fazer um aprendizado de máquina para que um algoritmo já me separe. Mas se eu não sei, se eu não conheço as características, eu posso saber que existem pessoas que não pagam os impostos porque não querem, e outras porque não podem, porque estão com alguma dificuldade. Então, eu quero que, com base no que eu conheço, mas eu não posso representar, eu quero que o algoritmo descubra essas características, faça esse agrupamento de dados. Então, ele separe os dados pelas características comuns. Depois que o algoritmo separar, é que eu vou olhar os dados e vou identificar, ó, esse dado aqui, que essa empresa ou essa pessoa física ou jurídica, eu sei que ele é um sonegador, porque ele nunca paga mesmo tendo dinheiro. Então, provavelmente, todos aqueles que estão próximos desse também são sonegadores, porque têm características comuns a esse. Já esse aqui, eu sei que ele é um devedor, porque ele não paga quando ele está com alguma dificuldade, mas assim que essa dificuldade passa, ele paga seus impostos. Então, todas essas outras organizações ou pessoas físicas que estão aqui têm características comuns, então também são devedores e não sonegadores. Então, eu posso resolver problemas de classificação, de agrupamento e de predição ou previsão. Eu, por exemplo, crio uma série temporal e estudo os dados, o comportamento desses dados ao longo do tempo. E aí eu posso fazer uma previsibilidade de como esses dados vão se comportar um tempo à frente. E redução, porque uma das características que, vou dizer assim, torna o aprendizado de máquina, né, o machine learning, indo para a sua parte mais, um aprendizado profundo, deep learning, mais complexo, é justamente a quantidade de dados. Então, às vezes, você tem que trabalhar com dezenas, centenas, às vezes milhares de colunas. E isso, para você fazer um treinamento que você tem milhares, centenas de milhares, às vezes milhões de linhas de registros, você precisa ter uma infraestrutura boa e um algoritmo sofisticado para isso. E, às vezes, é necessário você fazer redução desses dados, mas uma redução que, mesmo você diminuindo a dimensão desses dados, você ainda vai conseguir representar o problema real. Por exemplo, usando o PCA, que é uma forma de você fazer essa redução dos dados e ainda estar representando o problema real com aquela quantidade gigantesca. Então, mineração de dados e tudo que veio antes é fundamental para a tomada de decisão orientada a dados. E o que é tomada de decisão orientada a dados? É o uso de uma análise automatizada de dados e de processos para compreender os fenômenos e aprimorar as tomadas de decisão. Parece simples, né? Mas não é. Você fazer uso de todas essas tecnologias gera não só a questão do impacto financeiro, mas também cultural. Porque quando eu digo cultural, na hora que você está automatizando processos, você está tirando eu costumo brincar, né? Eu digo que é um robô biológico. Você está tirando uma pessoa de um trabalho repetitivo e muitas vezes enfadonho, e colocando uma máquina para fazer aquele trabalho que vai fazer com muito mais excelência e com muito mais velocidade. Mas aquela pessoa, ela tem que ser utilizada para aquilo que é nato do ser humano, que é a parte cognitiva. Então, é preciso ter todo um estudo do
que vai ser feito com as pessoas que estão sendo substituídas por esses trabalhos automatizados. Então, elas têm que ir para trabalhos cognitivos. Então, isso envolve também a questão da gestão dos recursos humanos. E quais são os benefícios do uso de toda essa tecnologia? A avaliação da concorrência, a avaliação do histórico, a confiança nas informações, a agilidade no planejamento, a melhoria dos processos, a redução de falhas, a redução de custos e a elaboração de estratégias, entre outras. Isso aqui foram citados apenas alguns dos benefícios do uso de um data-driven, né? Uma tomada de decisão orientada a dados. E chega aqui na fase final, temos só mais 2 slides. Uma pesquisa que foi realizada pela Experian no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Austrália, nos anos de 19 e 20, revelou que 91% das organizações brasileiras pretendiam incluir dados na definição da estratégia de negócios. Consequência disso, cada vez mais está se gerando demandas por profissionais capacitados. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. Então, como eu sou gestor da CSI, que é a Coordenação de Sistemas, Automação Digital e Inovação da Procuradoria, o meu maior problema hoje é turnover. Porque as pessoas que têm a expertise, elas estão sendo caçadas, não é no Brasil, não é em Pernambuco, não é em Recife, Pernambuco, Brasil, é no mundo todo. Então, eu perdi 2 excelentes componentes da equipe para trabalhar na Europa, ganhando dinheiro, mas trabalhando de suas casas. Então, essa é a realidade do mundo atual, né? É o teletrabalho, é o home office, e você trabalhando para clientes do mundo inteiro. Mas, a você estar, vamos dizer assim, surfando nessa onda, você tem que estar capacitado com essas tecnologias. Essa pesquisa, ela também estimou que, no setor de analytics, irá gerar cerca de 10 milhões de oportunidades de trabalho em todo o mundo na próxima década. Então, vocês escolheram, na minha opinião, o MBA correto. Porque buscar essa formação de BA, de BI, de A, de C, de Data Science, é o que pode, hoje, já de imediato, fazer essa transformação da sua vida profissional. E no futuro, com certeza, isso garantirá essa permanência no mercado, né? Porque o uso de inteligência artificial, usando o termo nesse contexto amplo, ele vai modificar a empregabilidade, né? Vocês já sabem que muitos empregos vão deixar de existir, muitas especialidades vão deixar de existir, mas muitas outras vão surgir. Então, a necessidade de pivotear, ela é necessária, porque senão você vai ficar numa situação cada vez mais difícil dentro do, vamos dizer assim, da formação tradicional. Conclusão, né? Então, vamos para a conclusão. Para a aplicação de qualquer ferramenta, é necessário conhecimento de análise de dados. E as áreas que norteiam essas ferramentas são todas aqui apresentadas. BA, BI, aprendizado estatístico, inteligência artificial, inteligência computacional, ciência de dados, engenharia de dados. Então, façam muito bom proveito das disciplinas que vão ser ofertadas nesse curso. Porque se vocês fizerem esse bom aproveitamento, com certeza, no final do curso, já vão estar sendo caçados pelas organizações. Se não, na sua própria organização, você fazer o seu upgrade, né? E com isso, eu finalizo e me deixo aqui à disposição para tirar as dúvidas. Eu deixo aqui o meu site e o meu canal, que eu tenho vários vídeos sobre BI, BA, inteligência artificial, que fiquem à vontade aí para acessar. Bom, Pedro, é isso. Fico aqui à disposição. Espero que tenha sido proveitosa essa apresentação.
Professor Álvaro, muito obrigado pela palestra. Eu queria deixar aberto aqui agora para se algum aluno, se no caso, tiver alguma dúvida em relação à sua palestra, né? Algum aluno que tenha alguma curiosidade sobre algo que você falou, queria deixar aberto aqui tanto o microfone, se ele quiser falar no microfone, ou quiser colocar algo no chat, tá bom? A gente aqui, professor Álvaro, agradecendo, tá? Tem uma pergunta de Lindeberg, vai colocar aqui uma pergunta. Muita gente dando os parabéns, professor Álvaro, excelente partilha, a professora Mônica colocou, Lindeberg também colocou parabéns, Ronaldo, parabéns, professor. Obrigado. A Ivana também, excelente palestra, bastante motivador. Então, assim, tem muitos comentários aqui, fazendo as congratulações realmente pela sua palestra, tá? Que realmente foi bastante benéfica para a gente. Álvaro, tem uma pergunta do Lindeberg, só para a gente encerrar essa segunda parte, que é o seguinte: sobre as pessoas que podem perder mercado, por exemplo, para tratamento de mensagens, vão para qual órgão? Aconselha estudar qual área? Essas pessoas que podem perder mercado, aconselha elas estudarem qual área para se manter no mercado. Certo. Tá? Veja, Lindeberg, eu vou fazer uma analogia, né, que eu sempre costumo fazer em relação a esse aspecto de perda de sua atribuição atual. Se a gente voltar a 15, 20 anos atrás, né, você, ao ir para um shopping, qualquer shopping, eu vou pegar o exemplo do shopping Recife. Então, vou trazer aqui um cenário, que existissem 10 portarias ali naquele shopping Recife. E você, para essas 10 portarias, você tivesse 3 pessoas trabalhando em cada portaria daquela, em cada cabine. Porque como a pessoa ficava em pé, mesmo tendo um banquinho, aí tinha aquela questão de você trabalhar 6 horas. Então, você precisava dos 3 turnos. Então, para cada cabine daquela, você ia ter 3 pessoas. Então, você ia ter 30 pessoas trabalhando naquela atividade. Fora aí a pessoa que tinha a função de repor o ticket, a bobinazinha lá, o gerente, né, que coordenava essa equipe, o técnico que fazia a manutenção, vamos arredondar, 35 pessoas. Dessas 35, na hora que surgiu a catraca eletrônica, o que aconteceu? As 30 foram demitidas. Ficaram 5. Ficou um coordenador, o técnico para fazer a manutenção e ferista, e mais um que iria fazer o ressuprimento lá da bobina na máquina automática. Essas 30 perderam o emprego, e se a especialidade dela fosse trabalhar em cabine de shopping, ela não ia mais arrumar emprego em nenhum lugar, porque todos os shoppings estavam colocando suas cabines eletrônicas. Então, o que aconteceu com essas pessoas? Elas tiveram que buscar algum tipo de especialidade, algum tipo de atividade que surgiu com toda essa inovação tecnológica. Então, o que é que ela vai buscar? Tem que buscar atividades que estão surgindo. E hoje, eu tenho um vídeo de Ricardo Amorim, que é um economista, eu considero um dos maiores economistas aqui do Brasil, e ele falou do custo do aprendizado, né? Esse fator que, fazendo um rápido parênteses, tempos atrás, você fazia um curso, por exemplo, de engenharia, aquele conhecimento que você teve na sua graduação de engenharia, você ia conseguir a aplicabilidade daquele conhecimento por uns 10 a 15 anos. Só depois de 15 anos, metade daquele conhecimento se tornou obsoleto, que obrigaria você a fazer alguma especialização para repor esse conhecimento inovador. Nos dias atuais, essa esteira do conhecimento, cada vez ela corre mais rápido. Então, se você faz uma graduação hoje, de 4, 5 anos, você não vai aplicar esse conhecimento durante 10, 15 anos. Provavelmente, daqui a 5 anos, boa parte daquele conhecimento que você adquiriu, ele se tornou obsoleto. Então, você é obrigado a se reciclar, sempre.
Então, eu uso, o meu lema é esse: aprender, desaprender e reaprender sempre. Então, se eu for dar uma resposta para você, Lindbergh, a resposta que eu vou dar é: seja sempre flexível para o que vem de transformação. Aceitar essa transformação e buscar novos conhecimentos, ele é favorável para você se tornar apto para um mercado, uma sociedade que se transforma cada vez mais rapidamente. E não tem como voltar atrás, né? Os saudosistas não vão conseguir voltar para o que era antes. Então, se você quer se tornar um profissional sempre apto, buscar sempre se aperfeiçoar. Terminado esse MBA, busquem uma outra pós-graduação, ou um estrito senso, indo para o mestrado e depois para um doutorado, mas não pode parar, porque a inovação, como dito, essa esteira do conhecimento, cada vez você tem que correr mais para ficar no mesmo lugar. Eu espero ter dado uma resposta adequada, Lindbergh. Perfeito, Álvaro. Tem outra pergunta aqui, que é do Kleber Fonseca. Ele nos explica aqui que não é da área de TI, no caso, ele é de vendas. E queria saber se o professor acredita que é possível pessoas que não são da área conseguir tirar proveito suficiente para poder fazer uma requalificação de carreira. Pessoas que não são da área de TI. Sim, sim. O profissional de TI, no momento atual, que a gente vive no mundo de tecnologia, ele tem certas vantagens. Tem. Mas isso não torna impeditivo a pessoa que não começou na área de TI, não tem essa bagagem, não possa, vamos dizer assim, avançar a passos largos. O que vai, vamos dizer, motivar você a avançar mais rapidamente é o seu grau de interesse, associado ao seu tempo, né? Então, é necessário que você, pegando esse gancho da esteira do conhecimento, cada vez mais você disponibilize um tempo maior para estudar, certo? E isso tem um preço de família, que é menos tempo com sua família, certo? É menos tempo de prazer, de lazer. Mas se você quer se tornar uma pessoa com uma possibilidade maior para ter um melhor vencimento e ganhar outras vantagens, você cada vez mais vai ter que dedicar mais tempo para se manter nessa esteira. Então, não existe nenhum pré-requisito para ninguém mudar, pivotear de área. Agora, conhecimentos anteriores podem dar um lastro que facilita a sua inserção numa nova área, mas não é impeditivo. Ok, professor Álvaro. Eu tenho duas perguntas do Markson Neves e uma do Edene que eu acho que elas meio que se complementam, tá? O Markson Neves perguntou: existe alguma área de negócio, financeiro, compra, vendas, que mais demanda atuação de ciência dos dados? E aí, o Edene também fez uma pergunta semelhante, que assim: trabalho como desenvolvedor no TJ do Rio Grande do Norte e vejo que o mercado está carente de BI. Acredito, Álvaro, que este MBA vai me ajudar a crescer, correto? Então, assim, aplicações, realmente as áreas, né? Tanto na área jurídica, que aí o Álvaro conhece bastante, como aí na área de negócios, financeiro, compra e venda. Se existe essa demanda. E se existe um ponto que vai ter maior demanda. Existem vários autores, aí eu recomendo esses autores, né? Você tem Kai-Fu Lee, que escreveu um livro de inteligência artificial. Ele foi CEO da Microsoft na China, professor, foi presidente da Google. É uma pessoa com larga experiência na revolução, na quarta revolução industrial. E também um outro livro de Nick Bostrom, que é Superinteligência. São duas visões, né? Eu costumo dizer que Kai-Fu Lee ele tem uma visão positiva, olhando o copo meio cheio, e Nick Bostrom tem uma visão negativa, olhando o copo meio vazio. Mas elas se completam, certo? É importante a leitura das duas, porque, de certa forma, ela dá uma visão mais ampla da quarta revolução industrial.
Então, na minha opinião, com base nas leituras já feitas, é muito delicado você dizer que existem certas áreas que vão ter essa transformação e outras não. O que se percebe é que todas as áreas, todas, vão sofrer o impacto da transformação digital. Mesmo aquelas que são, vamos dizer assim, muito tradicionais, como medicina, como direito. Então, se a gente vai olhar para a área advocatícia, a área de direito, né, o direito 4.0, existem várias publicações que mostram o país, e vocês já devem ter ouvido falar isso, o país onde assim, a maior quantidade de advogados que existem é nos Estados Unidos. Quer dizer, era a formação número 1 dos americanos, era fazer direito. Porque assim, era emprego garantido. É uma sociedade que, se você esbarra na pessoa, sem querer, corre risco de você receber um processo. Então, era uma sociedade, é uma sociedade focada no processo jurídico. Porém, hoje, existe uma palavra um nome que eu acredito que seja o terror dos advogados recém-formados, que é o Watson. O Watson é um computador, né, um supercomputador da IBM, que tem os serviços de inteligência artificial da forma genérica, né, porque ali é inteligência computacional, são redes neurais, que fornece uma série de serviços, os mais diversos, mas grande parte deles focado para a área advocatícia 4.0. Então, hoje você tem um robô, que é o Watson, que gera petições com muito mais qualidade do que uma feita por um recém-formado. Aí vem aquela pergunta, então não vai existir mais advogado? Vai continuar existindo advogados, mas não com a quantidade que hoje o mercado absorve. Então, a tendência cada vez mais em todos os segmentos é você diminuir essa procura por profissionais de todas essas áreas. E vão se ficar ainda com as pessoas que são especialistas, né? Que é aquelas pessoas que buscaram uma formação muito vertical naquele segmento, vão ser sempre necessários até para fazer a análise de conformidade do que é gerado pelas máquinas. Mas todas as áreas vão sofrer impactos. E, obviamente, aí aproveitando a pergunta do meu colega lá do Tribunal de Justiça, essa área de direito no Brasil, o uso da automatização, aí vem os RPAs, que são os Robotics Process Automation, a inteligência artificial, cada vez mais não estão sendo usadas porque elas são necessárias para diminuir esse gargalo na área jurídica, né? Então, hoje, para você dar vazão a essa montanha de processos, você tem que fazer uso da automatização, você tem que fazer uso da inovação, que é a inteligência artificial computacional, e uso do BI para gerar conhecimento dos dados, porque os órgãos, aí não é só órgão jurídico, muitos órgãos têm, e aí são organizações tanto do setor público como privado, têm uma montanha de dados, mas os próprios donos do negócio, não conhecem a riqueza dos dados que possuem. E aí é necessário o uso de BI para transformar esses dados em informação e gerar o conhecimento que as organizações precisam. Perfeito, professor, perfeito. Eu tenho mais aqui algumas perguntas, vou fazer aqui mais umas 3 perguntas para passar para você. Tem 2 que são de cunho mais técnico. Uma foi, eu vou juntar as 2 no caso, uma foi de Bruno Cisneros de Holanda, certo? No qual ele pergunta, Álvaro, hoje, qual seria a maior ou grande ferramenta de linguagem do momento e ao longo prazo para análise de dados? Vejo o Python em ascensão. Seria o próprio ou tem alguma outra ferramenta de linguagem? E junto com isso, eu queria juntar essa pergunta também, a pergunta da Jax Figueira, que é a pergunta seguinte. Professor Álvaro, foram citadas algumas tecnologias para trabalhar com grande volume, né, como MongoDB e outros. Essas tecnologias são melhores do que Oracle, o MySQL, para projetos BI e BI? A pergunta da Jax é essa, e a pergunta do Bruno é em relação à linguagem que está em ascensão. Certo. Bom, a linguagem, eu não diria que está em ascensão, ela já se consagrou, né? É o Python. Tá? Então, essa é a linguagem da ciência de dados. Mas, hoje,
se a gente falar em Java, C Sharp, Ruby, você tem uma gama de linguagem de programação com uma gama de bibliotecas sendo desenvolvidas pelos seus fornecedores, os MLs, né, os MLs, os Machine Learning, as bibliotecas de aprendizado de máquina, feitas pela Microsoft e por todos esses fornecedores, Google, AWS, que disponibilizam uma série de linguagens próprias, e eu digo próprias, mas não proprietárias, são linguagens até open source, ou express, ou free, depende muito do fornecedor, que facilitam demais o desenvolvimento de soluções inovadoras, né, que fazem uso de todo esse portfólio de tecnologias. Por exemplo, vocês, não sei se ouviram falar do Orange Canvas, é uma ferramenta low-code, você quase não codifica nada, e você faz maravilhas com essas tecnologias de BA e de BI. Mas se você precisa ir para detalhes que essas ferramentas, ou no-code, ou low-code, quer dizer, sem código ou com pouco código, não conseguem fazer, é mais fácil fazer em Python. Por que é mais fácil de fazer em Python? Porque você tem uma série de bibliotecas. É a que fornece mais bibliotecas. Scikit-learn, e aí vai. Tem uma infinidade. Pandas, NumPy, que fornece um arcabouço de tecnologias para que você possa resolver problemas com 3, 4, 5 linhas de código. Então, é mais fácil você desenvolver soluções com Python. Mas não quer dizer que você não consiga fazer com outras linguagens que você tenha know-how. Por exemplo, você tem know-how em Java ou em C Sharp, você vai ter também uma gama de bibliotecas prontas para isso. Mas, open source, mundialmente conhecida, flexível e com muita biblioteca pronta, é Python. Em relação aos bancos Oracle e SQL Server, se não me engano, foram esses 2 bancos, né? Quando nós falamos de Big Data, a gente está falando de algo que não é em terabytes. Eu não estou falando em algo em trilhões de bytes. Eu estou falando em algo em iotabytes. Estou falando em algo em torno de 7 milhões de dados. Seria 2 elevado a 70. Então, assim, é um volume de dados tão grande que mesmo bancos tão robustos como esse, o Oracle, ou o SQL Server Enterprise, eles não têm suporte para isso. É preciso que existam essas tecnologias que, por exemplo, o MapReduce, que ele consiga mapear e reduzir esses dados. É aquela questão que eu falei do PCA, da redução da dimensionalidade. Você precisa ter alguma forma de tratar esses dados de uma forma mais condensada para que você possa transferir esses dados com velocidade e ainda tendo integridade, não tendo perda de dados. Então, é preciso usar Hadoop, tem uma série de tecnologias que permitem isso. O uso do banco de dados vai continuar existindo em termos de arquitetura relacional, de dados estruturados. Lembrando que cada vez mais o que nós temos hoje são dados não estruturados. Vídeos, imagens, textos, né, documentos, PDFs, e toda essa tecnologia cada vez mais preparada para trabalhar com esses dados não estruturados. Eu espero ter respondido. Ok, professor Álvaro, com certeza. Tá? Para finalizar nossa rodada de perguntas, por aqui para uma última pergunta, que foi a pergunta realizada pela professora Vera Fidalgo, que é a nossa coordenadora da UNAMA de Belém. Ela perguntou o seguinte, a professora Vera perguntou: professor, o senhor acredita que essa revolução tecnológica digital trará impactos positivos ou negativos para as soft skills e hardware skills? Professora, eu vou dizer que toda revolução, se a gente citar a primeira, a segunda e a terceira, como essa quarta, ela trouxe impactos positivos e negativos. O detalhe é que revolução, o nome já está dizendo, né? É uma revolução, ela não é evolução. Evolução você sempre tem tempo para se adaptar. Já uma revolução, o impacto é muito imediatista e pega muita gente, vamos dizer assim, de surpresa, né?
E muitas pessoas têm que sair do seu ponto de conforto de forma abrupta. E isso é ruim. Ninguém quer sair do seu ponto de conforto. Ninguém quer ser pego de surpresa e ter uma reviravolta naquilo que ele adquiriu ao longo dos anos, aquela expertise, com muito esforço. Então, não é positivo nesse aspecto. Se a gente olhar para o aspecto da evolução que a sociedade passa a ter com essa inovação, a gente consegue só olhar para trás, né? Se nós não tivéssemos tido os impactos da primeira, segunda e terceira, hoje a expectativa de vida não seria dos 90 a 100 anos. Continuaria sendo dos 40 a 50. Então, hoje a gente não teria uma solução rápida, porque foi muito rápida. Se a gente olhar a concretização da vacina contra a Covid em um ano, cuja média, seguindo todos os padrões, são 5 anos, mas não foi quebrando. Não, a gente não vai fazer os testes, vai simplesmente já aplicar. Foram feitos os testes, mas com cenários mais reduzidos, a redução da dimensionalidade. Isso se consegue fazendo ainda ciência com o uso das tecnologias que nós temos hoje. Quer dizer, toda tecnologia ela vai trazer pontos, como tudo na vida, né? Tudo traz pontos positivos e negativos. É só trazer aquele emblemazinho, aquele símbolo muito significativo do yin e yang, né? Dos orientais. Então, acho que isso faz parte de tudo que esteja na nossa existência, na matéria. Você sempre vai ter o positivo e o negativo. Espero ter respondido adequadamente para a professora. Perfeito, professor Álvaro, perfeito. Eu gostaria de agradecer aqui, tá? Vou compartilhar a minha tela novamente. E aí eu gostaria de agradecer, professor Álvaro, a sua enorme contribuição com essa palestra que o senhor lecionou para a gente, tanto da palestra como no momento em que o senhor tirou todas as dúvidas da plateia. Realmente foi bem construtiva, tá? essa noite de hoje. Nós tivemos realmente um momento bastante construtivo. E eu queria dizer para vocês, pessoal... Agradeço, Pedro, ao seu convite para estar participando aqui e contribuindo com o processo. Eu é que agradeço. Por nada. Pessoal, o professor Álvaro, ele está aqui na aula magna, mas ele deixou vocês um pouco ansiosos, né, pelo curso, mas ele também vai encontrar vocês lá em julho, tá, do ano que vem, 2022, porque ele vai ser professor da disciplina de BI, tá? Ele vai ser professor da disciplina de BI, em que ele vai conversar com vocês mais especificamente sobre esse ramo que ele tem tanto conhecimento, e aí eu tenho certeza que vai ser bastante enriquecedor para vocês.